Vamos ao Evangelho puro. Vamos ver um texto por demais conhecido, Lucas capítulo 19. Eu creio absolutamente que você conhece esse texto. Você já ouviu mensagens acerca desse texto, eu tenho certeza disso. E o desafio é sempre entender que aqui Deus fala conosco, mesmo por meio de uma história tão conhecida. As crianças costumam ouvir essa história desde cedo, quando os pais lhes contam as histórias bíblicas ou quando passam pelas classes do ministério infantil. A história de Zaqueu, o publicano, é contada. Mas eu convido você a ler o texto mais uma vez, mesmo que seja conhecido, porque nós queremos enfatizar aqui algo mais acerca do Evangelho puro. O Evangelho puro apresenta Jesus como Deus Salvador. Jesus é Deus. Jesus é Deus Salvador. Aqui está uma prova disto. Lucas 19, verso 1, diz que entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Abençoada seja essa palavra no seu coração, amém? Assente-se, permaneça com sua Bíblia acessada, porque o que nos interessa é olhar o texto. Não estou interessado em dar testemunho, mas meu desejo é apresentar o Evangelho em sua pureza, riqueza, poder e verdade. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, ao seu coração, de maneira bem objetiva. Está aqui nesse verso 10, o último dessa leitura que acabamos de fazer, a verdade mais importante das Escrituras. Posso chamar assim? Sim. Qual é a verdade mais importante das Escrituras? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A expressão Filho do Homem é uma expressão que vem de um profeta do Antigo Testamento, que é Daniel. Uma expressão que significa que o Messias, o Salvador, viria até nós, Deus viria a nós, o Salvador providenciado por Deus para a humanidade, viria a nós, identificando-se conosco em nossa humanidade e mostrando que ele veio em prova de amor com a missão de nos salvar, porque estávamos e estamos todos nós perdidos em nossos pecados. O Evangelho puro não é enganador, não desvia a pessoa de Jesus, a sua missão, para outras coisas que não apontá-lo como único Salvador. É o Evangelho puro. Você sabe disso, a igreja sabe disso, a igreja se sustenta nessa verdade e é constituída de pessoas que têm essa fé na pessoa de Jesus. É num momento como este, num encontro de Jesus com um homem que tem as suas características, que vamos enfatizar aqui, que o Evangelho puro se apresenta como o Evangelho que oferece em Cristo Jesus salvação para os perdidos. Eu entendo que essa verdade mais importante. A Bíblia fala de tantas coisas, as Escrituras Sagradas apresentam muito ensinamento para a nossa vida social, relacional, familiar, para como nos conduzir neste mundo como profissionais, como lidar com o dinheiro, com a sexualidade,
mas a parte mais importante das Escrituras é revelar Jesus. Não como mais um mestre, não como um profeta extraordinário, mas como um próprio Deus que veio nos salvar. Por isso que falar, receber vida eterna, entrar no reino dos céus, ser salvo, é a mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa, e a isso Jesus concede por meio da graça. Faz isso com amor. Claro que é importante a gente sempre comparar os textos bíblicos. E para provar que a Bíblia diz a mesma coisa, Paulo, quando escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, esse texto de vez em quando voltamos a ele, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz de si, dos quais eu sou o principal. Ele se sentiu assim, pecador, o maior dos pecadores. A gente tem mania de se comparar uns com os outros, né? Ah, mas eu não sou como aquele, como aquela pessoa que cometeu aquela atrocidade, que fez aquilo, etc. Queridos, que cada um olhe para si e se veja como pecador, carente da graça de Deus. O apóstolo Paulo foi muito feliz e objetivo ao apresentar esta verdade que ele pregava. A isso o Senhor Jesus o chamou, o comissionou. O pastor John MacArthur, mestre importante norte-americano, ele diz, é da natureza de Deus buscar e salvar os pecadores. Eu concordo com ele. Porque Deus é amor, Deus ama a obra-prima da sua criação, o ser humano, e Ele quem tem tomado a iniciativa ao longo da história da humanidade de vir até nós para nos salvar, porque nós não nos salvamos, não temos condição de nos voltar a Deus, purificados, lavados por nossa própria força e vontade, e dizer, Senhor, aqui cheguei. Cheguei, Deus, cheguei. Alguém pode estar pensando num trocadilho aí muito famoso, né? Não somos nós e não seremos nós que chegaremos diante de Deus no céu, depois da nossa morte, e dizer, Senhor, cheguei. Mas é Deus quem veio a nós, na pessoa de Jesus, e disse, cheguei. Cheguei. Povo perdido, humanidade, cheguei, olha eu aqui, olhem para mim, vim salvar vocês. É isso que o Evangelho declara, é Ele que veio até nós, a procura de Deus por mim e por você é clara. Não estou esquecendo do texto, não estou abandonando o texto, vamos voltar a ele daqui a pouco, mas eu só estou querendo enfatizar que aqui está Deus procurando a nós. Foi assim no Éden, com o primeiro casal, quando o casal decaído procurou fugir dos olhos, da presença de Deus. Deus procurou o casal decaído no Éden. Ao longo do tempo, ele tem demonstrado isso. E alguns profetas registraram essas mesmas palavras de Deus. Por exemplo, o profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 16, ele diz, buscarei as perdidas. Está falando do povo de Israel, que se afastou de Deus, se perdeu em seus pecados, idolatria, imoralidade, perdeu-se, e Deus está dizendo, eu buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. É da natureza de Deus vir a nós, buscar-nos, salvar-nos. Interessante que um dos salmos também falam acerca disso, muito embora primeiramente se aplicasse ao povo de Israel, mas isso é extensivo a toda a humanidade. O Salmo 106, o verso 21, diz aqui, esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Esqueceram-se. Esse Deus que no Egito havia feito coisas grandiosas, mas esqueceram-se. Muitos têm se esquecido de Deus e estão distraídos e não estão admitindo que só estão vivos pela graça de Deus, pela vontade de Deus. Olha, algumas pessoas que ficaram em pé aqui passaram por momentos difíceis na saúde, livramentos, acidente, mas estamos aqui, porque assim foi da vontade de Deus, é Ele quem nos sustenta. Acerca de Jesus, o testemunho que foi dado é que o Senhor Jesus é quem dá a todos vida, esperança
para todas as pessoas. É nele que nos movemos e existimos, é pela vontade dele, pelo poder dele. Mas tem gente que se esquece de Deus e também se esquece de que Deus veio a nós, veio até você, e vai vivendo a sua vida, buscando o seu trabalho, a sua prosperidade, sua colocação na vida social, constituir família, etc. Vai vivendo, mas se esquece de que Deus veio a nós. E não dá um passo em direção a Deus. E qualquer conquista, dizem, fui eu, foi o meu braço, foi o meu esforço, foi o meu suor, foram minhas noites estudando, foram minhas noites de trabalho, porque alguns até têm turno variado, né? Alguns trabalham intensamente, às vezes até durante o dia, e ainda acrescentam um pouco mais, quando é possível, à noite. Deus veio a nós, mas ele tem sido esquecido. Mas eu gosto muito desses dois textos, da auto-identificação de Deus como o Deus Salvador. Isaías 43, 11, diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Veja que tem uma ênfase, uma repetição proposital da parte do Senhor. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Comparando com Oséias 13, o verso 4, diz, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Texto que li no início. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador, a não ser eu. Deus se identifica como esse Deus Salvador, e esse Deus Salvador, em Jesus, veio até nós, nos buscou. Jesus, portanto, é Deus entre nós para nos salvar. Ele é Deus Salvador em forma humana, que entrou em casa de pecadores, assentou com eles à mesa, provando que Ele, vindo a nós, Ele nos aceita, Ele nos perdoa, Ele nos ama, Ele nos salva. Sim, o seu próprio nome, humanamente falando, quando o anjo fala aquele primeiro casal, falou a Maria e falou a José, mas o anjo falou a José, olha, esse que vai nascer de Maria, sua esposa, que é gerado pelo Espírito Santo, o nome dele você deve colocar Jesus, porque significa o quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, 21. Jesus, Deus Salvador. Jeová salva. Jesus é Deus em missão de busca e salvamento. Nós, humanidade, perdidos, todos nós, andando para lá e para cá, tateando, quem sabe buscando vida, esperança, sentido, não achávamos como trazer firmeza, segurança e paz para o nosso coração. Se não for a Deus vir a nós, na pessoa de Jesus, continuaríamos tateando, ou quem sabe vivendo uma grande ilusão, perdidos, sem esperança, porque a morte bate às portas, e quem pode fugir do dia da morte? A morte é a coisa mais certa da vida, e o dia da morte é a coisa mais incerta. Precisamos de Jesus. O texto não fala de morte, mas é uma coisa comum a todos nós, e eu precisei enfatizar, porque Jesus, que é Deus, venceu a morte por nós. Quando aconteceram as tragédias aqui na nossa região, próxima a nós, houve muita movimentação para busca e salvamento, né? Algo que impactou a todos nós, e quando se achava alguém em meio àquela lama ou aquelas coisas horríveis, achava-se alguém com vida, era uma alegria, era uma festa, muito embora a tensão continuasse. Será se está bem? Será se tem algum órgão interno que está prejudicado, algum sangramento, algum osso quebrado? Será se ainda há tempo? Será se vai sobreviver? Sempre uma incerteza. Mas, quando Jesus vem a nós e Ele é recebido em nosso coração, em nossa casa, que somos nós, não tem incerteza, tem certeza absoluta, porque Ele de fato nos salva. Que maravilha que é esse Evangelho
que apresenta o Salvador, o Deus homem que veio nos salvar. Por isso, a grande ênfase que dou nesse primeiro momento da mensagem é: Jesus é Deus Salvador, mas somente para aqueles que se veem como pecadores. Aquele que acha que, não, eu não preciso de Jesus, não, eu não sou pecador, não, eu mereço o céu, não, eu sou e faço. Para esse, Jesus não tem significado, Jesus não tem condição alguma de trabalhar nesta vida, de mudar o coração, a mente, a natureza dessa pessoa, porque se a pessoa rejeita Jesus ou descrê nele, nada acontece. O Deus Salvador não força ninguém a receber Jesus. Por isso, analise a sua espiritualidade, a sua fé, a sua crença. Jesus é Deus Salvador para você, você crê nele? Só assim, efetivamente, a obra de Jesus, substitutiva, redentora, será experimentada por você. A graça só alcança efetivamente aqueles que assim se veem, que se reconhecem como pecadores e se arrependem. Todos são pecadores, mas nem todos admitem a sua depravação pessoal. Também uma expressão de John MacArthur, e ela não é ofensiva, porque a expressão depravação pessoal é a expressão bíblica. Todos nós temos um potencial imenso de pecar horrorosamente. Graças a Deus aqui está um grupo de pessoas que não têm ou não tiveram uma vida assim, tão atingida severamente pelo pecado, nas ações, nas manifestações do pecado. Mas todos nós temos depravação, porque em pecado fomos concebidos. E se não é a bondade de Deus, a graça de Deus, se ficarmos totalmente entregues a nós mesmos, destruímos-nos, cada um do seu jeito, à sua maneira. Mas é o Senhor que, nesse tempo da graça, ainda nos dá vida e oportunidade para voltarmos para Ele. Qual é a situação melhor? Aquela que em João 15, 14, Jesus fala: vocês são meus amigos, se vocês me obedecem, se vocês fazem o que eu mando, vocês são meus amigos. Ou a outra situação é de João 3, 17, 18. Qual é a melhor situação? João 3, 17 e 18, ali depois do famoso versículo 16, o 17 diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas o verso 18 diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito de Deus. Qual a melhor situação? Está na condição de ser amigo de Jesus, por crer nele e obedecê-lo, ou está na condição de ser um condenado por ele? A resposta é óbvia, mas acontece que nem todos se veem como pecadores necessitados de Jesus. Jesus só vai ser Deus, efetivamente Deus Salvador, para aqueles que admitirem sua condição pecaminosa. O que se espera de cada pessoa? Arrependimento humilde. Aí já podemos pensar mais diretamente em Zaqueu. Houve arrependimento humilde em Zaqueu? A meu ver, sim. E ao longo dos próximos minutos, vamos observar um pouco mais o texto desse encontro de Zaqueu com Jesus. Ou melhor, poderíamos até dizer, o encontro de Jesus com Zaqueu. Porque a iniciativa foi de quem? Será se foi verdadeiramente de Zaqueu procurar conhecer quem era Jesus? Se você olhar mais detidamente, você vai perceber que a iniciativa primeira não foi dele. A história do encontro de Zaqueu com Jesus. Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos. Um funcionário. Só que ele estava, em vez de ser a serviço do povo judeu, estava a serviço do Império Romano. O Império Romano tinha lá os seus representantes, e esses representantes, Zaqueu era um judeu que representava Roma para cobrar impostos. E os impostos eram dados, voltados para o Império Romano, se manter, etc. Então, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos,
E por causa disso, ele era odiado, ele não era benquisto, ele não era uma persona grata, ao contrário, ele estava vivendo a sua vida certamente muito bem, porque um cobrador de impostos, um publicano, ele podia ficar com uma parte do que ele cobrava, ou podia cobrar além do que era estabelecido pelo Império Romano. O importante era enviar a parte que lhe era exigido, o restante era com ele. E ele, conforme temos as informações, bem como muitos, se não todos os publicanos, enriqueciam ilicitamente. Eram, portanto, odiados. Mas vejam que esse homem, Zaqueu, o publicano, ele está vendo o movimento. Jericó não ficava tão distante assim de Jerusalém. Jericó ficava perto de Betânia. O que aconteceu em Betânia? A ressurreição de Lázaro. Uma multidão está acompanhando Jesus. Jesus está indo para onde? Para Jerusalém. Era a Páscoa. E nesta última Páscoa, Jesus seria crucificado. A multidão está acompanhando Jesus. Jesus passa por Jericó. E ali ele tem esse encontro com Zaqueu. Zaqueu é movido pelo Espírito Santo a ir até Jesus. Onde está isso no texto? Não está no texto, mas está na Bíblia. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, o verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ora, mas Zaqueu não foi? Foi, mas movido pelo Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo. Não há quem busque por si mesmo a Deus. Zaqueu foi um destes, porque o Senhor Deus, onipotente, onisciente, conhecia o coração. E Jesus é Deus, Deus em forma humana. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. O Espírito Santo já havia trabalhado em Zaqueu, porque se alguém busca a Jesus, é porque o Espírito Santo já o levou a fazer isso. Talvez essa fosse a última oportunidade que Zaqueu teria para conhecer Jesus. Porque Jesus, como eu disse, estava indo a Jerusalém, a festa da Páscoa, e lá ele morreria. Vemos aqui, então, nessa história desse encontro de Zaqueu com Jesus, um infeliz publicano que teve a felicidade de descobrir que Jesus o buscava. Ele foi surpreendido. Não era ele que simplesmente buscava Jesus, mas Jesus já o buscava, porque intencionalmente, dentro daquela multidão toda, dentre tantos que moravam em Jericó, Jesus vai até onde onde Zaqueu estava. Uma árvore não muito alta, mas uma árvore com muitos troncos, e era fácil alguém de pequena estatura subir naquele lugar. Zaqueu estava num camarote, privilegiado, para ver aquela multidão e ver qual era o centro daquela multidão, que era Jesus. Mas, para surpresa dele, é Jesus quem toma a iniciativa, fala com ele e se convida a estar na casa dele. Que é isso? Jesus é um entrão, um oferecido? Não, Jesus é alguém que conhece o coração, e o coração quebrantado, contrito, cansado, cheio de culpa, de medo. É esse coração que Jesus busca, e Ele conhece esses corações, e é a esses corações que Jesus oferece o seu amor, que Jesus oferece o seu perdão, que Jesus concede salvação. Sim, queridos, lembrando que Zaqueu trabalhava numa alfândega movimentada, no entroncamento internacional, porque Jericó estava numa situação que ligava norte, sul, leste e oeste, um lugar de movimento internacional, ocupado, muito dinheiro. Ali estava Zaqueu, o seu coração inclinado para Jesus. Por que será? Jesus conhecia aquele coração como conhece o meu e seu coração. As lágrimas derramadas, o cansaço do pecado, porque pecado cansa.
de vez em quando eu falo isso. A vida de pecador é extremamente cansativa, porque a alma tem sede de Deus, mas a gente se ocupa com a mente, com o coração, com o físico, exercita, se alimenta, faz planos, mas a alma, se não está em Jesus, ela está sedenta e faminta. Jesus conhece os nossos corações, o seu coração, conhece a todos nós. E ali está Jesus, passando naquele entroncamento, Zaqueu, impedido por uma multidão. Multidões iam com Jesus para Jerusalém, para a Páscoa. Talvez muitos da multidão estavam dizendo, olha, será ele o Messias? Ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, na vizinha cidade de Betânia. Será? Muita gente naquela multidão seguindo a Jesus, numa expectativa. Ele deve nos livrar agora do Império Romano. E será se ele é o Salvador, o Messias prometido? Eram cidades vizinhas. E o desprezado Zaqueu foi surpreendido. Em vez de querer conhecer a Jesus, de vista. Quem é esse? Quem é esse que ressuscita um morto? Quem é esse que as multidões seguem? Em vez de querer conhecer de vista Jesus, Jesus é que queria comer na casa dele, sentar à mesa, em sua casa, sem rejeição, sem acusação, sem preconceito, mas amorosamente estar na sua intimidade, na casa, na mesa. Não sabemos o que Jesus falou com Zaqueu, o que Zaqueu ofereceu naquele banquete para Jesus. Eu entendo que foi um banquete. Não sabemos especificamente, mas é certo que Jesus confrontou Zaqueu no seu pecado. E Zaqueu mostrou arrependimento. Ele mostrou arrependimento pelo que ele disse lá no verso 8. Ninguém faria isso aqui verdadeiramente. E receberia de Jesus a expressão do verso 9, hoje houve salvação nesta casa, se não tivesse crido verdadeiramente em Jesus. Ora, fazer o que Zaqueu fez, vou dar metade dos meus bens aos pobres, se roubei, vou restituir. A lei mandava fazer, dar 20% a mais, ele está dizendo que vai fazer 40% a mais. Isso aqui não garante a salvação de ninguém, mas a palavra de Jesus é que dá certeza de que Zaqueu verdadeiramente creu em Jesus, se arrependeu, e já deu manifestações de mudança na sua mente e no seu coração. Só Jesus pode declarar, hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação para você. Mas se Jesus é Deus, Salvador, Ele só é para aqueles que creem nele, para aqueles que se admitem pecadores. Qual é a sua condição? Você admite que você é um pecador e que sem Jesus você está perdido? Mesmo sendo bom, honesto, sadio, inteligente, de uma boa família, está perdido. Você se declara pecador e crê que Jesus é Deus Salvador para a sua vida? É aquela declaração pessoal que o Evangelho nos leva a fazer. Mas só podemos fazer isso por obra do Espírito Santo em nosso coração. A religiosidade e a opinião pública excluíram Zaqueu, porque ficaram murmurando. No verso 7, todos viram isto, Jesus dizendo, Zaqueu, eu quero ir na sua casa e comer com você. As pessoas ficaram murmurando e dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Mas quem pode dizer que não é pecador? É um perigo as pessoas ficarem julgando os outros, ou julgando Jesus, se é para isso que ele veio, buscar pecadores. Há uma crítica muito terrível, mesquinha, de algumas pessoas que ouvem testemunho de alguém muito conhecido, que tinha uma vida depravada, imoral, nada boa de se elogiar, ao contrário, mas de repente ouve, fulano se converteu, foi batizado em tal igreja. As pessoas têm a mania de, às vezes, falarem assim, olha lá, fez, aprontou, agora está dando uma de santinho. Gente, isso é terrível.
se nós cremos que Jesus tem o poder de transformar a vida de qualquer pecador, e as pessoas têm ainda a oportunidade de se arrependerem e terem agora uma nova vida em Jesus, por que não? As pessoas que suspeitam disso não estão reconhecendo verdadeiramente que Jesus é Deus Salvador, e estão se colocando numa condição de merecedores, superiores e melhores. Todos somos pecadores. E Jesus veio para cada um de nós. É o Evangelho puro e simples. A multidão, a opinião pública e os religiosos estão negando a Zaqueu a oportunidade de se arrepender e de ser feito nova criatura. Mas Jesus não. Jesus só foi Deus Salvador para Zaqueu, porque Zaqueu se viu como pecador e recebeu Jesus. Não só em sua casa, não só em sua mesa, mas recebeu Jesus em seu coração. Mas eu quero enfatizar uma segunda coisa, para depois ir para o encerramento. É que Jesus é Deus que oferece perdão, aceitação e amor, como mais ninguém pode oferecer. É para enfatizar, porque eu já disse isso, que Jesus é Deus. Muitos podem até confessar isso, mas algumas pessoas têm uma visão de Deus muito distante, Jesus muito distante. Jesus trabalhou muito no passado. Jesus, ele é dono do universo, está muito ocupado com tantas coisas. Mas o que é necessário enfatizar é que, além de ser o dono, o criador e sustentador desse universo, como Paulo diz, que nele se sustenta todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, Jesus é Deus que oferece perdão, aceitação e amor. É alguma coisa muito individual, pessoal. O Senhor Jesus quer ter esse relacionamento pessoal, íntimo, próximo, com cada um. Pode parecer que era Zaqueu quem procurava Jesus, mas a verdade é que Jesus o estava buscando primeiro. Nós, enquanto mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios 2:1, nós, alheios à vida de Deus, enquanto estávamos assim, Efésios 4:18, Deus vem a nós e nos oferece amor e perdão por meio de Jesus. Não era assim que andávamos em algum momento da sua vida, meu irmão, minha irmã? Totalmente voltado para você, seus desejos, seus prazeres, alheios à vida de Deus. Acredito que todos nós aqui andávamos assim. Talvez haja alguém entre nós que está assim, mas foi trazido pelo Espírito Santo hoje aqui. Vejam que apesar de andarmos assim, o que Deus faz? Ele vem a nós, sem nós clamarmos, buscarmos ou mostrarmos qualquer arrependimento. Ele vem a nós. E vem não para julgar, mas vem para acolher, aceitar-nos, oferecer-nos perdão e o seu amor. Deus continua o seu chamado para os pecadores que o buscam. O profeta Isaías, texto muito conhecido, 55, o verso 6, busquem enquanto há tempo, busquem enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto está perto. E essa palavra, esse chamamento de Deus percorre toda a Bíblia e ultrapassa a Bíblia, atravessa a história e Deus continua chamando. O profeta Jeremias, capítulo 29, o verso 13, e o parte do seguinte, ouça esse chamamento que ainda continua a ecoar pelo mundo afora. Jeremias 29, verso 13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Serei achado. Primeiro, ele vem a nós. O Espírito Santo atua em nosso coração. Agora é a nossa parte. Vou corresponder? Vou deixar o Espírito Santo me convencer e me guiar a Jesus?
Vou permitir ser convencido dos meus pecados ou vou resistir? O profeta Amós, capítulo 5, verso 4 e o verso 6. Busquem a mim e vocês viverão. O verso 6 diz: busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, é uma advertência, é um chamado. Busquem o Senhor. E o que Ele vai dar? Vida. Em outras palavras, no trato dele com Zaqueu e em outros textos, perdão, amor, aceitação. Interessante, se Isaías, Jeremias e Amós falaram isso, o próprio Senhor Jesus, em suas palavras, em um outro contexto, mas que pode ser muito bem aplicado, em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. O verso 37 também diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus repetiu. Talvez não tenha sido essas as palavras que Jesus disse a Zaqueu, mas Zaqueu entendeu que Jesus dá vida e vida eterna, porque Ele perdoa pecados, Ele ama, Ele aceita. A experiência de Zaqueu foi aproveitada. Você está aproveitando o fato de Deus Salvador ter vindo até você na história da sua vida? Conheço pessoas que conheceram Jesus e o receberam no seu coração bem criança. Aqui na nossa igreja já ouvimos uma irmã que diz: olha, eu recebi Jesus aos seus 6 anos, porque uma criança com 6 anos já pode entender o básico da espiritualidade. Somos pecadores, Deus nos ama, Jesus morreu por nós. Mas temos também entre nós pessoas que receberam Jesus com seus 70 anos ou mais. É a história de cada um. A sua história está marcada hoje, por esse dia 8 de junho, em que você está ouvindo o Evangelho puro e que você está sendo lembrado ou ensinado. Jesus é Deus, Deus Salvador. E você precisa responder a Ele, a esse chamado dEle. Quem vai a Jesus recebe aceitação, perdão e amor. Você crê nessa verdade? Zaqueu creu e foi transformado. Qual a prova de que Jesus aceitava Zaqueu? O infeliz e odiado publicano, rejeitado pelo seu povo. Qual é a prova de que Jesus aceitava Zaqueu? É que Jesus aceita entrar na casa, comer com ele, sem se preocupar com o que vão dizer dele. Disseram: ah lá, é um comelão, é um beberrão, ele come com pecadores e publicanos. O preconceito, está dito isso, é registrado isso nos evangelhos. Jesus teve a fama de ser um comelão, um beberrão e comer junto de pecadores. Mas aí Jesus diz: mas é para isso que eu vim. Não para compactar com os pecados, mas para dizer: olha, deixe de viver em seus pecados e siga a minha voz, os meus ensinamentos, siga a mim. É para isso que Jesus veio. A prova de que Jesus aceita o pecador, o odiado, o certamente ladrão, é de que Jesus entra na casa dele, sem preconceito, mas oferecendo a si próprio amor e perdão. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, é certo. O verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus. E olha, aqui tem uma importante coisa a destacar: procurava ver. Aqui, isso indica esforço. E para Zaqueu era pior, porque ele tinha uma multidão e ele era de baixa estatura. Para ver Jesus em meio à multidão, tinha que subir numa árvore. Procurava ver. A questão não é apenas o aspecto físico.
mas houve aqui obstáculos que ele teve que superar. Eu creio que foi muito mais que curiosidade. O seu coração, de fato, ansiava por diversas coisas. Certamente, seu coração era sedento de amor, porque ele era odiado pelo seu povo. O seu coração deveria estar pesado de culpa, porque ele extorquia, ele cobrava a mais do seu próprio povo. E o que extorquia, agora ele vai passar a ser um doador, a fazer filantropia. Mas eu creio que o coração de Zaqueu, por isso ele procurava conhecer quem era Jesus, era o anseio do seu coração, e ele já estava sendo movido pelo Espírito Santo. Foi declarado salvo por Jesus. No verso 9, o Senhor Jesus o aceitou. Comeu à mesa com ele. Privilégio que não é só dele. Jesus quer estar tanto na sua vida, mas também na sua casa. Comer à sua mesa. Estar com você no seu sono. Estar com você no seu trabalho. Estar com você na hora da provação, na hora da tentação. Uma fraqueza. Talvez seja um vício, um hábito pecaminoso. Há muito tempo ele quer estar com você para livrar disso que prende e amarra a sua vida. Que você seja declarado igualmente aquilo que Jesus falou para Zaqueu, um salvo. Hoje houve salvação nesta casa, não só onde havia mesa, cozinha, sofá, cadeira, mas o coração. O coração é a casa que o Senhor Jesus quer ocupar e estar. O seu coração, se ainda não o é. Foi declarado salvo por Jesus, porque o poder persuasivo, irresistível do Espírito Santo o levou a Jesus. Zaqueu foi recompensado por se deixar conduzir e conhecer o Deus Salvador em pessoa, pessoa humana, em sua própria casa. No processo de conhecer Jesus, ir a Ele, o Espírito Santo aqui promove a iniciativa. É importante enfatizar isso. Aí a pergunta: e você tem resistido ao Espírito Santo ou está pronto a conhecer, nesse processo, a conhecer o Deus Salvador, indo até Jesus? Nessa parte final, volto a falar um pouco mais de Zaqueu. Zaqueu, suas mãos cheias de dinheiro, mas o coração vazio de amor, porque ele extorquia o seu povo. A sua casa abastecida e confortável, certamente, mas o seu coração pesado, tremendamente culpado. Mas ele não permanece assim. É a um ser assim que Jesus manifesta o seu amor e perdão. Há uma alma cansada, há um perdido, em meio a uma multidão, há um escravo das riquezas e dos prazeres, há um coração sem amor. É para esses que Jesus cumpre a sua missão, que Ele oferece amor, aceitação e perdão, porque Ele é Deus Salvador. Você se identifica em alguma coisa aqui, seja com Zaqueu ou com esse quadro? Uma alma cansada, uma pessoa perdida no mundo, vida sem significado, vida sofrida, um escravo de alguma coisa, um coração sem amor. Você se identifica com isso? Vá a Jesus. E você vai conhecer não só um mestre, um profeta, você vai conhecer o próprio Deus que salva. Somos todos convidados a ver quem é Jesus. Quem o busca verá que Ele é Deus Salvador. Mas buscar é preciso, é intencional, é uma decisão individual. Por isso, objetivamente, eu digo, vença obstáculos. Zaqueu tinha os dele, talvez você tenha os seus obstáculos. Vença os obstáculos, vá até Jesus,
Vá desesperadamente a Ele enquanto há tempo, mas não olhe para os obstáculos, vença-os, ultrapasse-os. Desconsidere a multidão, muitas vozes falando ao seu coração, muitas vozes. Agora, com o advento da tecnologia, há muitas vozes, há muitas mensagens. Considere tão somente o que Jesus fala. Desconsidere. Muitos procuravam a Jesus por razões variadas. Tinha gente até incrédula. Deixa eu ver se eu ia fazer mais um milagre. Desconsidere a multidão, mas busque a Jesus pelos motivos certos. Ele é Deus Salvador. Seja sensato. Não deixe passar nenhuma oportunidade. Zaqueu talvez não tivesse mais. Seja sensato. Hoje é o dia. Amanhã podemos não estar mais aqui. Mas também digo, seja corajoso. O baixinho Zaqueu poderia ser pisoteado, poderiam pisar nele, ele poderia ser atingido por um cotovelo, ele poderia receber uma facada nas costas por alguém vingativo. Mas ele foi corajoso. E eu digo a você, seja corajoso, vá a Jesus. E digo, em último lugar, considere a sua dignidade como uma coisa desnecessária e perigosa. Porque tem gente que fica, mas o que vão dizer de mim? Zaqueu poderia dizer, mas eu sou um homem importante, rico. Procurar saber quem é esse tal de Jesus, subir numa árvore para vê-lo, há uma situação até um tanto ridícula. Mas ele não pensou na dignidade pessoal dele, que vão falar de mim. Tem gente que não se compromete com Jesus e com a sua igreja, não pede batismo, não se identifica como um cristão, como alguém que lê a Bíblia e crê na Bíblia, porque fica preocupado. O que vão dizer de mim? Talvez alguns vão zombar de mim, talvez alguns amigos deixarão de sê-lo. Eu digo para você, não se apegue a esse pensamento, porque que dignidade um pecador pode ter para se apresentar perante Deus e merecer e receber a vida eterna? Não temos dignidade alguma. Não se preocupe com o que vão dizer. Mas vá a Jesus, desesperadamente a Jesus, se ainda não o fez. Deus valoriza a sua alma. Você valoriza também? Multidões não valorizam a alma. Essa multidão não valorizou a alma de Zaqueu, chamavam de um grande pecador e ladrão. Não consideraram a alma de Zaqueu como uma alma importante, mas a sua alma é importante para Deus. Você, nesta noite, nesse tempo da sua história, você crê em Jesus como Deus Salvador? Sabe que a sua alma é muito mais preciosa do que você imagina e Deus a valoriza, por isso Ele veio em busca da sua alma? Então não resista, vá a Jesus, Ele é o Deus Salvador. Não veja o seu pecado dizendo, eu sou muito pecador, Deus não quer saber de mim. Não olhe para o seu pecado, olhe para o perdão, o sangue de Jesus, a graça do Senhor. Olhe para o amor de Deus e aceite o perdão que Ele lhe oferece por meio de Cristo Jesus. É nesse momento que eu me dirijo objetivamente a você, desafiando você a dar uma resposta ao Senhor por meio de uma oração pessoal. Aos meus irmãos, eu digo o seguinte, que tal você se apresentar diante de Deus agradecido, dizendo, Deus, de fato, eu não estaria aqui, eu não seria quem eu sou, não teria essa paz, essa esperança, se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa. Então agradeça e louve, mas eu também digo a você, meu irmão, ore a Deus e diga, Senhor, assim como o Senhor me alcançou, me use para eu levar outros também a esta certeza, a essa convicção, que eu seja ousado, corajoso. Peça ao Senhor que Ele use a sua vida, que Ele traga nesse momento a sua lembrança pessoas por quem você deve orar e objetivamente se aproximar e buscar oportunidade para apresentar o Evangelho puro. Mas também eu quero desafiar a quem está aqui, que perdeu o fervor na caminhada, distraiu-se, ou foi magoado, ou ferido, ou enfim, rompa com esse passado, com esses momentos tristes e reconcilie-se. Mas principalmente para com aquele que
não teve ainda a compreensão ou a coragem de entregar a vida a Jesus, eu digo, faça agora uma oração e diga a Deus, por exemplo, com suas próprias palavras, diga: Deus, eu creio que o Senhor é o único Deus e Deus Salvador. Eu creio que Jesus é o próprio Deus que me salva e que veio ao meu encontro. Perdoe os meus pecados, livra do que me amarra e prende, mas eu quero seguir Jesus. E eu o confesso como meu Salvador suficiente, e que o seu sangue me purifica de todo o pecado. Abro meu coração para ser uma casa onde Jesus há de permanecer, não um hóspede, mas um morador, e que guiará a minha vida até a eternidade. Aceita-me, Deus, pois em fé em Jesus é que eu oro. Amém. Ó Deus, abençoe essa palavra em nosso coração, que ela frutifique, que ela conduza nossas mentes, corações e atitudes de maneira reta, e que o Senhor se agrade de nós, e que o Senhor abençoe a vida de quem fez a oração da entrega da sua vida a Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amém, meus queridos.